Oi, tudo bem? Bom dia. Graças a Deus estamos aqui na presença do Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo e todos os anjos do céu estão aqui com nós e com vocês também. Graças a Deus, né? Então hoje eu vou ler aqui Mateus, já li várias vezes, mas eu vou ler Mateus 24, que é muito interessante, né? Jesus prevê a destruição de Jerusalém e a sua segunda vinda. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Mostrar a estrutura. Jesus, porém, lhe disse: Vedes tudo isto, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus falou, né? E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá na tua vinda e no fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em seu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ao ouvires rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é preciso, obrigatório quase, né, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, né? Perguntando-se, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e traiçoeirão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação e desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiveram na Judéia, que fujam, né, para os montes, né? Então, esse aqui é uma profecia, né, de Deus, né? Que é bom todos nós saber, né, que temos que se chegar cada vez mais a Deus, né? Pois ter proferido essas palavras, o Senhor Jesus deixou o templo e não retornou mais. Ele deixou o templo e não retornou mais, né? Cerca de 40 anos depois, a sua profecia cumpriu-se em Jerusalém, né? Depois de 40 anos, né? Foi invadida por legiões de soldados romanos e foi totalmente incendiada e destruída. Foi, né? Além disso, o templo foi saqueado e reduzido a um montão de pedras, o templo, né? Conforme anunciou o Messias. E nunca mais se reergueu o templo, né? Os discípulos perguntaram: que sinal haverá a tua vinda e o fim do mundo? Diante dessa pergunta, no Monte das Oliveiras, eles estavam lá no Monte das Oliveiras, né? Então os discípulos perguntaram: quando que será, né, o fim, né, do mundo, né? O Senhor começou o grande sermão dele, ele começou ali, né? Profético sobre acontecimentos finais que se sucederão antes do seu retorno. Ele não falou nem o dia, nem a hora da sua vinda. Ele não falou, né? Então, mas deixou sinais para que todos fiquem atentos, né? Ali no versículo 36, né? Aqui que eu
da Bíblia, né? Mateus 36, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então Jesus falou que muitos virão em seu nome. Ele falou porque sabe que o espírito que tem agido neste mundo, né? O espírito imundo, né? Desde a queda do homem no jardim do Éden, né? Que o diabo foi jogado, né? Aqui para baixo, né? Por isso que aqui na terra tem tantas aflições, né? O Espírito Santo do engano, né? O povo de Israel ansiava pela chegada do Messias, pois cria que ele iria livrar a nação, né, do jugo de Roma, né, ao longo dos séculos. Muitos cristãos surgiram no mundo com ensinamentos demoníacos, muitos, né? Vem para ensinar coisas demoníacas. E falsas promessas de salvação. Vai ter falsas promessas de salvação. Você pode fazer, você vai ser salvo. Induzindo multidões ao erro. Terá guerras e rumores de guerras, né? Então, esse sinal não se referia apenas às guerras que iriam acontecer nos anos seguintes, né? Iriam acontecer. Em Israel, quando Jerusalém seria destruída, ocorreriam ao longo dos séculos, entre reinos e nações. O mundo já passou por terríveis guerras que destruíram cidades inteiras e milhões de pessoas. Já foi, né? Esses conflitos não acabaram. Ouvimos falar de lutas armadas, né, que diziam a população, que dizimam, né, populações inteiras, principalmente no Oriente Médio, principalmente lá, né, fomes e pestes. Esse é mais um dos sinais da volta do Senhor Jesus. As fomes, né, a gente vê, né, assim, raspando as panelas lá, né, nossa, que dá um dó, né, comendo ali, meu Deus do céu. É a verdade, é isso que a gente vê, né? A volta do Senhor Jesus, né? A primeira parte da humanidade já pereceu e vem perecendo por causa da fome e das epidemias. Aliás, a fome tem sido um dos maiores e graves problemas, né? A fome, né? Que enfrentamos nesse mundo, né? São milhões de pessoas que não têm nada para comer. São milhões mesmo, né? Nesses últimos tempos, a tendência é mais a escassez de alimentos, né? Ter escassez, né? E pelo aumento da pobreza, né? Vai ter aumento da pobreza, né? As pestes, epidemias que durante séculos ceifaram vidas de milhares de pessoas em várias partes do mundo. Já morreram de fome, né? Barbaridade. Em várias partes do mundo. Serão mais frequentes até mesmo doenças que eram consideradas erradicadas, têm ressurgido, né? Doenças, né? Em algumas partes do mundo, deixando as nações em estado de alerta, as perseguições, assim como Tiago, né? Tiago foi assassinado, né? Por causa de Jesus, né? Por causa do nome, né? Senhor Jesus, né? Aqui, semana passada, né? Eu estava ouvindo, né? No noticiário, que em São José dos Pinhais, aqui, né? Então, um vizinho, né? Matou o pai e o filho, né? Eles eram inocentes ali, não tinham feito nada, chegou ali, deu um tiro, matou já na hora ali, o pai e o filho. E ainda ele ia matar a esposa também, né? Mas ele prometeu que vai voltar e vai matar a esposa. Por quê? Porque eles não tinham feito nada, só porque eles eram evangélicos, né? Eles eram pessoas calmas, estavam ali, né? Então, isso tudo está acontecendo e vai continuar acontecendo, né? Por causa do nome do Senhor Jesus. Como tem força, né? O nome do Senhor Jesus, né? E então, mas a pessoa tem que enfrentar o que tiver que enfrentar, mas tem que estar ali com Deus, né? Sempre, todos os dias a gente tem que estar ali
orando pela nossa família, por todos, pelo mundo inteiro, né? Porque tem fome, tem assassinatos, né? Tem todas as coisas ruins, né? E muitos, né, desses casos são por causa da religião da pessoa, né, que ela tem, né? Então a gente tem que prosseguir com Jesus. Não pode temer, eu não vou porque posso até ser morto aqui. Não, tem que morrer em nome do Senhor Jesus, né? Mas eu espero que todos nós fiquem bem, né, com o Senhor Jesus, né? E que a gente espera um mundo melhor, né? Todos os dias, né? Mas peste, fome, né? Isso já está acontecendo, né? Então, eu espero que vocês tenham, né, entendido aquilo que eu falei, né? Que a gente tem que prosseguir com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que eu tinha que falar no dia de hoje, tá bom? Então, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Amém.